do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nós. Bem, como o João Luiz já havia anunciado, o tema de hoje é a fraternidade, que é um tema relativamente fácil de se encontrar bibliografia. Se pegarmos os indexadores de temas espíritas, vamos encontrar muitos livros que tocam no assunto fraternidade. Mas já falar de fraternidade não é tão fácil assim. E como precisávamos delimitar o tema, nós optamos por, nós é plural de modéstia, né? Eu optei por trazer a matéria que se encontra em Obras Póstumas, onde Allan Kardec faz um belíssimo ensaio acerca da tríade liberdade, igualdade e fraternidade. Por que, então, falar da tríade, já que o meu tema consistia na fraternidade? Porque o próprio Allan Kardec diz que essas três palavras são solidárias entre si e que precisam ser analisadas em conjunto. Todo mundo sabe, ou a maioria já aprendeu, que Obras Póstumas foi um livro publicado após a desencarnação de Allan Kardec, em 1890. Aqui, diferentemente dos outros livros, onde ele reuniu, na maior parte dos textos extraídos das comunicações dos espíritos, aqui foi reunido pelo seu editor, o Lemarie, alguns escritos que ele havia desenvolvido, guardado lá em sua escrivania, alguns ensaios, que ainda não havia tido oportunidade de publicar. Então, Kardec, todo mundo já conhece um pouco da história de Allan Kardec, um estudioso, um espírito superior, com uma gama de conhecimento ampla sobre todos os problemas que diziam respeito à sociedade na época e que dizem respeito ao planeta, à Terra. Então, importava muito, incomodava muito a Allan Kardec a análise de problemas sociais. E a maioria também deve se recordar que essa tríade, liberdade, igualdade e fraternidade, foi o lema de uma revolução muito importante lá na França, não é? A Revolução Francesa. E que malogrou nos seus objetivos integrais, embora tenha conquistado alguns avanços. Inegavelmente, a Revolução Francesa trouxe alguns avanços para a França. Mas esse tema, essas três palavras, o significado dessas três palavras, não foram implantadas na sua integralidade. Porque, senão, não só a França, e, consequentemente, pelos seus exemplos, o planeta Terra, já estaria muito em uma era nova, uma era já regenerada. E Kardec faz justamente essa análise. Vale a pena depois pegar o texto que está lá na primeira parte de Obras Póstumas, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, e analisar, porque Allan Kardec em nenhum momento faz menção à Revolução, em nenhum momento faz menção à França, porque é um texto atemporal e aterritorial, digamos assim, mas ele faz uma análise perfeita e muito feliz sobre a implantação do reino de Deus na Terra, quando esses princípios, o da liberdade, da igualdade e da fraternidade, vigerem na Terra em solidariedade. É claro que, em alguns aspectos, há liberdade, em outros aspectos, há igualdade. Mas falta, sobretudo, a fraternidade. E isso ele defende, a tese do texto de Allan Kardec, que vamos passar a analisar. Então, ele diz assim: estas três palavras constituem, por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Se esses princípios expressos pelo lema da Revolução fossem colocados em prática na sua integral acepção,
a árvore do Evangelho, à luz da doutrina espírita, não precisaria ter sido transplantada aqui para o Brasil, não é? Para ver se floresce aqui e se implanta aqui com todos os adubos necessários, todas as virtudes necessárias para disseminar sementes por toda a terra. E aí ele fala o seguinte: a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens e das mulheres, uns para com os outros. Então, será que nós já podemos dizer que cumprimos todos os deveres morais uns para com os outros? É bem provável que nem no nosso lar, muito dificilmente no centro espírita, e na terra inteira ainda falta muito para que isso ocorra. Mas aí ele diz que iríamos analisar, acompanhando a leitura dele, vejamos quais os obstáculos que no estado atual da sociedade se lhes opõem, a integral acepção, a aplicação da igualdade, da liberdade e da fraternidade, e, ao lado do mal, procuremos o remédio. Então, é o que faremos hoje, buscando encontrar o remédio ao lado do mal que a falta de fraternidade causa no planeta. Então, ele diz o seguinte, que a fraternidade resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, benevolência, indulgência, tolerância. E aí a gente vai ao Evangelho pesquisar o que Kardec trouxe para nos apoiar a avaliar a fraternidade. Então, falar de fraternidade, explicar fraternidade é fácil. Viver fraternidade é difícil, não é? O que é devotamento? O indivíduo ser devotado ao outro. O verdadeiro devotamento, diria São Luís, consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Então, logo de início, nós vemos que não somos ainda devotados, não é? Nós podemos dizer que já temos uma parcela de devotamento. Existem pessoas que ainda não sabem a importância do devotamento, pelo contrário, vivem no exclusivismo achando que, em primeiro lugar, ele, em segundo, em terceiro, até 10º lugar, ele, em 11º, ele vai pensar no outro, né? Que, na maioria das vezes, vai ser alguém da sua família consanguínea. Nós não, nós já sabemos da importância do devotamento, embora não possamos dizer, como São Luís, que tenhamos o verdadeiro devotamento. E isso me fez lembrar a parábola do bom samaritano, que ilustra bastante alguma dessas virtudes aqui. Ilustra o devotamento, a abnegação, a benevolência. Então, diz Jesus, um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi feito presa de assaltantes, que o roubaram, bateram e o deixaram caído no caminho, quase morto. Um sacerdote passou, olhou, viu machucado, deve ter se compadecido por alguns instantes, né? É bem provável que sim, porque ele era um sacerdote, acostumado a desenvolver a compaixão. Mas não se envolveu o suficiente e passou adiante. Um levita, que era partidário de uma das seitas que uma das tribos de hebreus professavam, igualmente passou, olhou, apressado, né, olhou, também deve ter sentido alguma espécie de compaixão, porque não vamos dizer que eram todos uns insensíveis. Pode até ser que tivesse alguns momentos de compaixão, mas não o suficiente para parar e prestar solidariedade. Não se envolveu. E aí veio logo em seguida o samaritano, que era considerado gente de má vida. Por quê? Não partilhavam de alguns dogmas e algumas crenças dos restantes
das outras seitas que fervilhavam ali entre os hebreus, e, por conta disso, se recolheram para a região da Samaria, criaram um templo só seu, para não precisar encontrar com os demais hebreus no dia das orações, nas sinagogas, e eram tidos como sectaristas, como gente de má vida, não eram tratados com igualdade. Então, o samaritano, justamente aquele que era visto como inferior, se envolveu, e todo mundo conhece a história. Ele parou, lavou as feridas do doente, ele trazia água no seu cantil, apeou o cavalo, desceu, pegou a água, lavou, curou, deu um jeito, né, um trato, colocou o homem lá no lombo do seu cavalo, levou na hospedaria mais próxima, deixou-o hospedado, deu um dinheiro para o dono da hospedaria e falou: amanhã eu volto. Se precisar de mais dinheiro, eu pago tudo que você gastar para que cuide desse homem. O samaritano se envolveu, ele não foi indiferente. Então, isso é uma espécie de devotamento. São Luís diz isso. Consiste em não temer a morte. Ele não temeu. Os bandidos poderiam estar ali espreitando e fazendo mal a ele. Ele não pensou nisso, quando se trata de ser útil. Em afrontar o perigo. Havia um perigo ali, porque se o homem foi assaltado, ele também poderia ser. Em fazer de antemão e sem pesar, ele gastou o dinheiro, gastou a água que poderia ser necessária na sua viagem, não sabemos se era longo o trajeto, o sacrifício da vida, se for necessário. Então, fraternidade é, a princípio, também devotamento. E é abnegação. Tomai por divisa, diz o Espírito da Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, devotamento e abnegação resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Então, o que é abnegação? Abnegar-se é negar-se a si próprio em favor do outro. Mas aí diriam os materialistas: como eu vou me negar a mim mesmo, se eu preciso de tanta coisa, eu tenho tanta necessidade? Se eu me negar, quem é que vai cuidar de mim? Mas num planeta, numa sociedade onde todos são abnegados, todos vão cuidar de todos. Eu vou me negar em favor dela, ela vai se negar em favor dela, ela vai se negar em favor dele, que vai se negar em meu favor. Então, ao invés de sermos exclusivistas, cada um pensando em si, uns pensarão nos outros. Isso é abnegação. Se conseguirmos almejar para a nossa encarnação a meta de alcançarmos o devotamento e a abnegação verdadeiros, nós estaremos resumindo os deveres que precisamos ter para encontrar dentro de nós, e não alhures, o reino de Deus. Deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Não só a caridade material, que é muitas vezes fácil de se fazer, consiste em dar muitas vezes o que nos sobra, mas principalmente a caridade moral, que consiste em identificar a necessidade do outro antes que esse tenha coragem de a expressar. Aqui mesmo, se formos analisar, existem pessoas padecendo de necessidades enormes e que ainda não tiveram a coragem moral de expressar, que às vezes ainda não tiveram a coragem de assumir para si próprio, que se enganam achando que está tudo bem e que logo vai passar, quando há necessidade de um esforço gigante que sozinho não conseguiríamos. Então, a caridade moral está aí. O Evangelho fala sobre isso. Dá tantos detalhes que diz que a caridade moral consiste mesmo em deixar falar o considerado mais tolo do que nós e ouvir. Os tolos também precisam ser ouvidos, os chatos. Às vezes eu brinco, tudo bem, principalmente com essa turma da mocidade, que às vezes me acha chata, né? Tudo bem, mas os chatos também merecem ser amados, merecem ser ouvidos. Então, isso é caridade.
deixar que o outro, que traz ainda ideias vazias, distraídas, que ainda perde o seu tempo com histórias, né, com distrações, ao invés de estar se investindo na sua reencarnação, mas está caminhando, ouvir e aconselhar e orientar sempre, é uma caridade. Diferente do egoísta que acha que se basta e que não dá atenção à pessoa simples que, às vezes, chega e fala do tempo só para puxar uma conversa. Quantas vezes vemos pessoas que agem dessa forma? O outro chega para puxar uma conversa e usa uma linguagem fática, né, como diz no português, fala sobre o tempo, etc. e tal, e o outro, cheio de si, não dá atenção. Então, isso impede que a fraternidade exista, porque sem devotamento, sem abnegação, sem a caridade, que aí já vamos vendo que são virtudes que vão se desdobrando dessas, não vamos desenvolver a verdadeira fraternidade. E a humildade, que é uma virtude que a gente tem muita dificuldade em exprimir, mas sabe do que se trata. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela diz que a humildade é como as violetas. Sente-se-lhe o perfume antes mesmo de vê-las. Então, ela se anuncia sutilmente. O indivíduo que é humilde, ele não sabe que é. Se você disser que ele vai dizer, não, não sou. Jesus, certa feita, foi chamado de bom mestre. E ele questionou, por que me chamais bom? Bom, somente o Pai o é. E Jesus é bom, mas ele quis mostrar que a bondade absoluta é Deus. Não quis para si uma qualidade que era do Pai, embora ele tenha a bondade no grau máximo que um espírito possa ter. Mas ele ali queria enfatizar a sua verdadeira tarefa de mestre. Quanto a chamar-me mestre, sim, sou mestre. Não vim senão para dar testemunho da verdade. Então, Jesus foi pedante naquele momento por dizer, sim, eu sou mestre? Não. Jesus foi humilde por reconhecer que a tarefa dele era aquela. Então, ser humilde não é ficar escondido no canto. Isso é ser envergonhado, é ser pusilânime, às vezes, não ter atitude de se apresentar. Ser humilde é assumir a proposta que nos foi delegada. A proposta que me foi delegada a desenvolver aqui hoje foi falar 40 minutos. Então, eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. E Jesus foi dada a proposta de vir falar da boa nova, do reino de Deus, que não seria um local onde nós iríamos encontrar depois que morrêssemos, e principalmente como a igreja faria alguns anos depois, comprados à custa de pagamento de indulgências. E até hoje recebemos espíritos desencarnados em situações lamentáveis no mundo espiritual, embora nobres de títulos na Terra, lamentando que deixaram muitas fortunas para serem feitas em orações e velas e se encontram na escuridão das regiões sombrias, porque, achando que o reino de Deus se compraria após a desencarnação, após a morte, pelo número de orações e de velas aceitas, descuidaram-se da reforma moral, da conduta moral elevada, que todos sabem qual é. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, nenhum de nós pode pretextar ignorância. Então, Jesus vem e diz, eu sou mestre, não vim senão para dar testemunho da verdade. Então, é abnegação, é devotamento, a fraternidade, é benevolência. A benevolência para com os seus semelhantes, diz o Lázaro, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Então, como é que a benevolência se manifesta? Através da
afabilidade e da doçura. O indivíduo benevolente não pode ser ácido, não pode ser arrogante, ele é afável, é doce, mas é austero, porque a austeridade pode conviver com a benevolência, sim. O indivíduo benevolente não é o indivíduo conivente. Então, isso tudo, nós vemos aqui que falamos de uma palavra, fraternidade, que encerra um conceito, mas que, se for desdobrado, cria uma reação em cadeia de conceitos, de virtudes que a gente ainda não alcançou na sua plenitude. Embora muitos de nós aqui estejamos avançando em um e estacionado em outros, se formos reunir as nossas virtudes aqui, faremos, sim, uma árvore cheia de virtudes, mas não somente com as minhas, não somente com a de um de vocês, mas com as nossas virtudes todas, porque o que falta em mim já há no outro. O que já há em mim, o outro precisa desenvolver. E assim, através das leis, da lei das reencarnações e da lei da solidariedade, vamos avançando em grupos e ajudando uns aos outros. É também a indulgência, que consiste em não ver os defeitos do outro, ou, se vê, evitar falar deles, divulgá-los. É difícil, não é? A tendência atávica de anos e anos nos faz olhar e já está querendo dizer, apontar. Às vezes, a gente se pega a tempo. Vai abrir a boca para falar e lembra. Outras vezes, não, a gente fala. E aí tenta justificar, não, mas eu só estou falando, não estou falando para maltratar, é só para mostrar. Mas o Evangelho nos diz o que fazer quando precisamos apontar o defeito do outro, chamá-lo em particular e, com benevolência, mostrar a ele os prejuízos que incorre para si próprio e para a sociedade, se continuar naquela sua ação. Se não funciona, chama-o junto com uma assembleia de pessoas benevolentes. Não vamos levar o pobre faltoso para as mãos de um grupo de malevolentes para ser massacrado. Então, chamamos numa assembleia de pessoas com autoridade moral para que, em grupo, possamos orientar aquela criatura, que poderá ou não aceitar a orientação, dado que tem o seu livre-arbítrio. Quando é que devemos expor um malfeitor? Quando o seu prejuízo não está incorrendo, quando o prejuízo das suas ações não está incorrendo somente nele, mas está colocando em risco a sociedade. Aí existem leis. A sociedade tem leis para punir o infrator, porque não é permitido que a sociedade toda pereça por conta de um que teime em fazer mau uso do livre-arbítrio. Mas até para fazer com que as leis da sociedade funcionem, há que se ter benevolência. Indulgência, benevolência também, mas falávamos da indulgência. Então, o que é ser indulgente? É não sair apontando o defeito do outro. Nem ver, né? Mas não ver é metafórico, você está ali e está vendo. Mas tentar identificar um ponto bom, uma virtude naquele indivíduo. Às vezes não é tão fácil, mas o exercício acaba por fazer com que isso ocorra de maneira mais fácil. E a tolerância, que por si só já se define, não houve espaço aqui, não é? É aceitar o outro como ele é, com as suas fraquezas, com as suas imperfeições, dado que também somos fracos em algumas situações e imperfeitos em outras, e queremos, almejamos, buscamos essa aceitação. Tolerância não é conivência. Muitas vezes, toleramos a ação de um indivíduo que é contrária aos nossos princípios. Nesses dias de festas, né, visitamos familiares que têm hábitos diferentes dos nossos princípios. Dado que estejam num limite próximo à normalidade, que não esteja dado a aberrações, a crimes, muitas vezes até, toleramos a atitude do indivíduo, não querendo dizer isso que sejamos coniventes. Somos partidários de outros princípios,
mas toleramos estar próximo daquele outro. A palavra tolerância é de origem jurídica e foi vulgarizada, seu uso se tornou comum muito para definir a aceitação entre católicos e protestantes. E hoje a tolerância é uma palavra de uso comum que diz a aceitação do outro conforme a sua individualidade. Então, são essas virtudes que ele diz aqui que resumem a fraternidade, não é tudo. Existem outras também que nós poderíamos pensar. Proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. Isso é ser fraterno. Agir com o outro da mesma maneira que gostaríamos que o outro agisse conosco. É muito fácil falar, mas nos detalhes da vida cotidiana é difícil exemplificar. No lar, na casa espírita, são exercícios para o teste da nossa fraternidade. Isso é o oposto do egoísmo. A fraternidade diz, um por todos e todos por um. Era o lema lá dos 3 mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. O egoísmo diz, cada um por si. Sendo estas duas qualidades a negação uma da outra, tão impossível é que um egoísta proceda fraternalmente para com os seus semelhantes, quanto a um avarento ser generoso, e etc. E aí, nós nos lembramos de um exercício que fazíamos nos grupos de estudos há algum tempo atrás. Quem é das antigas vai lembrar da árvore das virtudes, não é? Quem lembra da árvore das virtudes que nós construíamos no início do ESD? Ninguém lembra? Vocês são todos desmemoriados? A Yara lembra, tá vendo? Não tem gente, só gente jovenzinha aqui, não. Tem bastante gente das antigas aqui que lembra, mas não quer dizer. Então, nós construíamos sempre a árvore das virtudes. E cada semana falávamos de uma virtude. Então, essa árvore das virtudes, quando a gente a completa, a gente tem lá a árvore da fraternidade. Então, colocamos lá as virtudes que Kardec elenca como resumo aqui no texto, para sermos fiéis ao texto. Então, a abnegação é uma frutinha dessa árvore. A benevolência, outra frutinha da árvore. O devotamento, a indulgência, a tolerância e mais algumas outras que vocês vão identificar aí, já que cada um tem que ter a sua árvore. Na árvore da fraternidade de cada um de vocês, quais são as outras virtudes que tem que ter? Então, como resolução de ano novo, vamos construir a nossa árvore da fraternidade, colocando ali nas interrogações aquelas que nós precisamos desenvolver. Porque cada um precisa desenvolver as suas em um grau maior ou menor. A minha árvore vai fazer sentido para mim. E cada um de vocês vai ter uma árvore para fazer sentido. E aí, planejemos que, ao final do ano que se inicia, de 2003, possamos ver, de fato, na nossa árvore, qual foi a fruta que cresceu, que madurou, ou a fruta que apodreceu antes de madurar, ou caiu do pé, ou não vingou. Então, isso vai depender de nós. Cada um de nós tem que ter uma árvore para fazer frutificar. Então, ele continua dizendo no texto, a fraternidade é, por excelência, caridade evangélica. É a aplicação da máxima, proceder para com os outros, como quereríamos que os outros procedessem para conosco. É o oposto do egoísmo. A fraternidade diz um por todos e todos por um. O egoísmo diz cada um por si. A fraternidade é a base da felicidade social. Sem ela, não poderiam existir a igualdade e nem a liberdade séria. E aí ele começa a mostrar por que a sociedade que foi cunhada para ser desenvolvida na tríade igualdade, fraternidade, igualdade, liberdade e fraternidade, não conseguiu empregar esses termos na sua real acepção. Foi por falta de igualdade? Não. Foi por falta de liberdade? Não. Foi por falta de fraternidade, que é a base, que é o oposto do egoísmo, ele diz aqui. O egoísmo, Emmanuel vai dizer lá no capítulo 11, item 11 do Evangelho,
é a chaga da humanidade, a cujo progresso moral obsta. A terra só será um lugar de venturas quando o egoísmo for banido da terra. E quando o egoísmo será banido da terra? Quando nós nos decidirmos que ele não tem mais lugar no planeta Terra. Por enquanto, a maioria das nossas ações são para entreter o egoísmo. As leis são criadas para tornar os indivíduos mais egoístas. As relações sociais a cada dia tornam os indivíduos mais egoístas. Famílias criam filhos para serem egoístas, salvo raras e honrosas exceções. Então, o dia que o egoísmo for banido do planeta Terra, facilmente ele entra na era de mundo ditoso, passa por regeneração rapidinho e vira mundo ditoso ou mundo feliz. E aí, Kardec continua falando da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E ele diz o seguinte, que a igualdade decorre, esse negócio é muito lento, da fraternidade. E a liberdade é consequência das duas. Então, se você é fraterno, você vai tratar ao seu próximo como igual. Muitas sociedades foram erguidas baseadas na igualdade, nos direitos iguais. Mas sem fraternidade não há como definir direitos iguais. Iguais para quem? Todas as sociedades que foram erguidas no lema da igualdade, elas preconizam direitos iguais, mas para um grupo considerado a priori como detentor daqueles direitos iguais, ou por privilégio de nascimento, ou por privilégio de casta, ou por mérito, ou por descendência, ou por caracteres genotípicos. A história da sociedade, sem precisarmos entrar em detalhes, vai nos mostrar isso. Ainda não houve nenhuma sociedade que se pautou exatamente baseada na igualdade de todos os seres, desde o mais inferior, na escala em que se meça, até o mais superior. Existem, sim, igualdade de mérito para os indivíduos de uma dada pátria, excluindo os outros que não são daquela pátria. Haja visto atualmente os problemas de imigração que encontramos em várias pátrias, onde há o lema da igualdade, sim, mas para os nascidos naquele território. Os imigrantes, e é quem sai, né? Os emigrantes, eu nunca acerto, mas os que entram, os emigrantes, né? Agora eu acho que eu acertei, não são considerados com os direitos iguais, só em determinados momentos, mas quando a situação entra em crise, quem são os mais prejudicados? Os que não são os cidadãos daquele país. Então, onde está a igualdade? É uma igualdade relativa, porque não é fundada na fraternidade. Então, a verdadeira igualdade só vai acontecer nas sociedades quando for fundada na fraternidade, que é a reunião daquelas virtudes da árvore que nós estamos construindo. Porque, senão, diz Kardec, as pessoas até podem aceitar a igualdade social. Hoje em dia, é falado a todos os ventos que todos os indivíduos são iguais, né? Na nossa Constituição está lá, todos são iguais perante a lei. Então, as pessoas até aceitam essa igualdade social, mas não a promovem. Isso é Kardec falando no livro Obras Póstumas. E, em qualquer momento, se puder, vão desfazê-la, não vão cumpri-la. Aquele que se acha diminuído vai evocar o lema da igualdade para se sentir melhor do que o outro. E, a partir do momento em que se sinta melhor do que o outro, vai usar a posição superior que alcançou para oprimir aquele outro que ele conseguiu chegar ao seu grau. E é interessante, né? Lembrando a pedagogia do oprimido, onde Paulo Freire fala que o opressor, muitas vezes, quer
O oprimido quer deixar de ser oprimido para ser opressor, e, muitas vezes, para oprimir aquele que o oprimira durante tanto tempo. Então, quando a fraternidade não existe, mesmo os inferiores, quando chegam ao pé de igualdade, eles acabam querendo usar a posição que têm para diminuir aquele que ele compreende que o oprimiu durante tanto tempo. E a liberdade é a consequência da igualdade e fraternidade. Sem fraternidade e sem igualdade, não existe verdadeira liberdade. Porque ele diz o seguinte: a liberdade pressupõe confiança mútua. Ora, não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento exclusivista da personalidade, que não se considerem iguais. Não podendo cada um satisfazer-se a si própria, senão à custa de outrem, todas estarão constantemente em guarda contra as outras, sempre receosas de perderem o a que chamam seus direitos. E a dominação constitui a condição mesma da existência de todas, pelo que armarão continuamente ciladas à liberdade e a coartarão quanto puderem. Sociedades que são erguidas sob o lema da liberdade estão, muitas vezes, buscando situações para suprimir a liberdade daqueles que fazem mau uso dela. Então, se temos as sociedades que mais conhecidas, que usam o lema da liberdade para conduzir as suas doutrinas sociais, onde a pena de morte é liberada a pretexto de liberdade, onde o aborto é liberado, onde o uso de drogas é liberado, a eutanásia. Existem sociedades baseadas nos princípios da liberdade, onde todas essas anomalias e vícios são liberados, a pretexto da liberdade da mulher sobre o seu corpo, a pretexto da liberdade dos usuários das substâncias que entendam de usar, mas são as mesmas sociedades que têm que criar prisões perpétuas, que têm que mandar a forca, a cadeira elétrica, hoje em dia, já que não há nas sociedades ocidentais a forca, né? Tem que mandar a cadeira elétrica, a injeção letal ou a prisão perpétua àqueles que fazem mau uso da tão propalada liberdade que eles ufanam de ter na Constituição, porque não tem fraternidade. Então, por isso que Kardec diz que as 3 virtudes são indissociáveis. E aí ele fala dos inimigos da fraternidade. Falamos da árvore das virtudes, né? Estava lá naquele sol atrás, bonita. Olha lá os inimigos da fraternidade. Tem uma árvore feia, toda troncha, né? Toda queimada, né? Num lugar estranho. Então está lá, ó, o orgulho é um dos maiores inimigos da fraternidade. Porque o orgulhoso acha que ele é superior a todo mundo. E como é que ele vai se igualar àquele que é tão pequeno diante dele? E aí ele não é fraterno. A indiferença, que é uma imperfeição que dá motivo para crescer tantas outras. Então, o mundo de hoje padece da indiferença. Ninguém se entusiasma em ajudar o outro, ninguém se envolve como o bom samaritano. Todos são indiferentes, como levita, como sacerdote, que até se permite compadecer pelo outro por alguns segundos, mas depois tem o que fazer e segue na indiferença do sofrimento alheio. O egoísmo, que é o pai de todos os males, né, a chaga da humanidade. A chaga é uma ferida, uma pereba. Então, a chaga da humanidade é o egoísmo. E todos os outros, né? Está lá tremendo, chamando todo mundo para... Agora não vai tremer mais. Agora treme. Então, igualmente, nós montamos lá a árvore da fraternidade, que cada um vai colocar as virtudes que em 2003 vai precisar desenvolver. Vamos tentar voltar para ela para poder lembrar? Olha lá ela, a árvore da fraternidade. Cada um de nós vai preencher os balõezinhos com a virtude que queremos desenvolver em 2013. Igualmente, na árvore dos inimigos da fraternidade, a gente vai pendurar ali, nos balõezinhos, os vícios que a gente quer que caia, que apodreça e caia de maduro e podre,
que não sirva mais, que não preste mais, não é? Então, essa é a nossa tarefa para 2013. Vamos lá, piscar um pouquinho mais, já vai poder aparecer. E aí a liberdade, que é filha da igualdade e da fraternidade, tem como inimigos o egoísmo e o orgulho, que são também inimigos da igualdade e da fraternidade. A liberdade pressupõe confiança mútua, já falamos sobre isso, não pode haver confiança mútua entre pessoas dominadas pelo sentimento de exclusivista de personalidade, ou seja, o orgulhoso. A tríade liberdade, igualdade e fraternidade, ela resume a lei de solidariedade. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões, que desde então ficam sem freio. Nas sociedades onde vige a liberdade sem fraternidade, todo mundo pode tudo. E aí a rédea é solta para todas as más paixões, que ficam sem freio. Sem a fraternidade, com o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirano por sua vez. É o deslocamento do despotismo, é o que Kardec fala aqui. Então, essa tríade tem que viger em harmonia, uma decorrendo da outra e sendo consequência da outra, para que a lei de solidariedade que rege os mundos possa ser aplicada na nossa personalidade, na nossa individualidade, e, por extensão, na nossa sociedade. E aí, no primeiro parágrafo, ele fala, vamos analisar e apresentar o remédio ao lado do mal. E ele diz a nós, todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, ou seja, a idade em que houver a liberdade, a igualdade e a fraternidade, trabalhai, antes de tudo, pela construção da base do edifício. E qual é a base do edifício? A fraternidade. Sem pensardes em colocar a cúpula. Ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade, na sua mais pura acepção. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Queremos um mundo de renovação, uma era nova? Vamos ser fraternos, dentro daquele conceito das virtudes que foram mostradas no início. Mas, para isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira. Faz-se mister que ela esteja no coração, diga-se, na consciência dos homens e mulheres, e não se muda a consciência dos homens e mulheres por meio de ordenações. Não basta que cheguemos aqui e digamos, em 2013, sejam fraternos. Isso não basta. Precisamos querer, ter vontade de sermos fraternos. É preciso trabalhar sem descanso para extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, pois aí é que se encontra a causa de todo mal, o obstáculo real ao reinado do bem. Eliminai das leis, das instituições, das religiões, da educação, todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso. Tinha uma aqui. Bem, então, falta um minuto, né, fazendo o fechamento que eu pensei que tivesse aqui, mas depois eu lembrei que eu tirei. Ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte, será possível a destruição do orgulho e do egoísmo? Responderemos alto e terminantemente sim. E o que falta? Falta a nossa decisão firme, a nossa vontade. Então, quando nos predispusermos a extirpar de nós o egoísmo e o orgulho e a implantar a fraternidade na nossa sociedade, começando pela nossa família, pelo nosso grupo, pela nossa casa espírita, nós vamos estar colaborando para implantar o reino da fraternidade na Terra, que mais não é do que a era nova de regeneração que todos nós falamos, mas que já está começando a cair no rol das coisas que são faladas e não são vividas. Então, falamos muito que a era nova está a chegar. Mas será que estamos trabalhando com afinco para essa era nova de fraternidade realmente se implantar?
E aí é para cada um de nós fazer a análise. Será que nas nossas ações a fraternidade já é a nota máxima? Será que somos fraternos em todos os instantes? Então, fica a imagem da nossa árvore, que queremos encher de frutos em 2013. E que, ao final de 2013, possamos ter uma grata surpresa de que, com o nosso esforço, a nossa vontade, sim, a nossa árvore floresceu, frutificou e o planeta é mais fraterno graças à nossa contribuição. E que Jesus nos abençoe.